dia a todos e a todas. Vamos continuar. Vou apresentar a tela para vocês. Então a gente já havia iniciado essa aula de evolução, né? Já demos alguns informes, né? Falamos sobre a teoria, as evidências evolutivas, né? Entre outras, que a gente considera como um fator evolutivo. Fósseis, entre outras coisas. Então a gente começou na semana passada a falar sobre os naturalistas, os cientistas, né, os pesquisadores que desenvolveram essa teoria evolucionista. Então iniciamos com Lamarck, né? Então a gente falou de Lamarck, falamos sobre o lamarckismo, e as ideias de Lamarck, elas foram publicadas no livro Filosofia Zoológica, e muita gente tentou seguir, muitos pesquisadores tentou seguir essa ideia de Lamarck. Qual era o princípio das ideias dele? As ideias de Lamarck era que a evolução se dava pelo fato de que as espécies necessitavam de uma modificação para realizar uma certa atividade. Então, as principais que a gente consegue mostrar são as girafas, né? As girafas de Lamarck. Então, o Lamarck, o nome dele não era Lamarck. Ele tinha um título chamado Cavaleiro de Lamarck, que era um título dado a alguns, como é que a gente pode dizer, gente importante lá na França. O nome dele era Jean-Baptiste de Monnet. E aí recebeu esse título de Cavaleiro de Lamarck e aí ficou conhecido por Lamarck. Então Lamarck dizia que as girafas, elas tinham um pescoço mais curtos do que as girafas atuais. E que para que elas chegassem a ter esse pescoço mais comprido, ele teria que estar esticando esse pescoço. A ideia dele também era que, à medida que ele tentava forçar o pescoço para alcançar os brotos mais novos, né? As folhas mais novas da planta, ele também forçava as suas patas dianteiras no chão. Com isso, a girafa também adquiriu uma musculatura mais ampla na parte dianteira. Se a gente observa uma girafa atual, ela tem uma traseira mais baixa, a dianteira mais alta, mas isso é somente para poder sustentar o peso do pescoço, essa musculatura. E a lei que é mais atribuída ao lamarckismo, a lei do uso e desuso, quanto mais se usava um órgão, mais ele desenvolvia. Quanto menos se usava o órgão, menos ele se desenvolvia. Então, um órgão hipertrofiava com o uso e atrofiava com o desuso. Essa condição do uso em excesso e o desenvolvimento do órgão, ou o não uso e o não desenvolvimento do órgão, eram transferidos para os descendentes. Então, como as girafas começaram a desenvolver pescoços mais longos, aí de geração em geração, essas girafas foram adquirindo um pescoço mais alto, né, mais comprido, ficando as girafas atuais. Então aí a gente mostra a linha do tempo, onde temos a girafa de pescoço mais curto, aí ao longo do tempo essa girafa vai aumentando o seu pescoço e aí vai alcançando as folhas. Depois ela necessita de um pouco mais de comprimento, então ela cresce mais um pouco e termina nas girafas atuais com o pescoço mais comprido do que os seus ancestrais. Essa era a ideia que Lamarck tinha sobre o uso e o desuso. E com isso, a transferência dos caracteres adquiridos para os descendentes. Então eram as duas principais leis
que Lamarck defendia, tá? Usar, desenvolver, transferir. Tá? Não usou, não desenvolveu, também transferiu. Então, se usasse muito, desenvolvia, transferia para os descendentes. Se não usasse nada, esse órgão atrofiava e também seriam transferidos para os descendentes. Ele também tinha uma ideia sobre as patas dos patos, né, das aves aquáticas, em relação à membrana que ela desenvolveu durante o longo da sua evolução para a condição aquática. Então, para Lamarck, as aves aquáticas tinham os dedos normais, como o dedo de uma galinha. E como ele começou a frequentar mais as áreas alagadas, esses dedos foram desenvolvendo membranas ao longo das gerações. Tá? Isso não quer dizer que o pato entrou na água e na outra geração já saiu com um pouquinho de membrana, na outra geração não. Isso ao longo das gerações. Para Lamarck, foram desenvolvendo essa membrana entre os dedos e aí as aves aquáticas adquiriram essa condição para o nado. Alguma pergunta, pessoal? Então essas eram as ideias que Lamarck tinha com relação ao uso e desuso e a transferência dos caracteres adquiridos aos descendentes. Certo? Então a gente observa que hoje as cobras elas sentem a temperatura, o cheiro, né? Sente o ambiente através da língua bifurcada. Nessa ideia de as cobras terem a língua como um órgão sensorial, Lamarck também disse que os órgãos sensoriais da cobra eles foram atrofiando. Tá? Olha só. Para Lamarck, as girafas desenvolveram um pescoço mais comprido pela necessidade de usar o seu pescoço para alcançar as folhas mais novas, lá no topo da árvore. E com relação às cobras, ele, por usar a língua bifurcada como órgão sensorial, ele disse que os órgãos sensoriais, como olfato, né, sentir a temperatura e tudo mais, foi diminuindo, né, foi atrofiando até ficar quase praticamente imperceptível na cobra, tá? Por causa do uso da língua bifurcada. Então ele não necessitava mais daquele órgão como um auxílio. Então ele já tinha a língua para isso, não precisava mais daquele órgão. Então esse órgão foi atrofiando. E com isso sendo transferido aos descendentes desses animais. Com a ideia do uso e desuso, a gente falou na aula passada que Lamarck tinha uma ideia de que se um indivíduo perdesse um braço, perdesse uma mão ou qualquer parte do corpo, os seus descendentes nasceriam sem aquela parte do corpo que foi perdida pelo seu progenitor, né? Ou seja, pelos um dos pais ou às vezes de ambos. Então, esse cientista, ele está pequenininho aqui para eu ler, August Friedrich Leopold É o quê? Wiesmann, né? August Friedrich Leopold Wiesmann, ele nasceu em 1834 e morreu em 1914. Fala, não me diga! Ele leu, quando ele começou a estudar, ele estudou medicina e tal. E foi. Então ele leu o livro de Lamarck e depois, em 1859, quando Charles Darwin lançou A Origem das Espécies, e foi traduzido para o alemão, esse é um médico alemão, ele foi traduzido para o alemão em 1861, ele leu A Origem das Espécies e ficou cada vez mais convencido da evolução pela leitura que tinha feito com o livro A Origem das Espécies. E fez um experimento para verificar a ideia de Lamarck com relação
o uso e desuso, ou seja, com a perda, essa parte do corpo que o indivíduo perde e transferia para os descendentes. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou um casal de camundongos e cortou a cauda desses camundongos. Tá? A primeira geração, todos os filhotes nasceram com cauda. E aí ele pegou esses filhotes, cortou as caudas e cruzou novamente. Ele fez isso por 22 gerações. E em todas as gerações, os ratinhos nasciam com caudas. Tá? Então ele provava aqui que a teoria de Lamarck quanto a essa condição de perder uma parte do corpo ser transferido para os descendentes era inexistente. Okay? Então, por quê? Porque a ideia de Lamarck se via mais para uma célula somática. E a gente sabe hoje que a condição de transferência do material genético está nas células germinativas, está nos gametas. Tá? Então, quando ele fez esse apanhado de ideias na cabeça de Lamarck, o progenitor transferia essas informações pelas células somáticas. Tá? Só que hoje a gente tem esse conhecimento de que a transferência das características herdadas estão nos gametas. Então, essa informação está no gameta masculino e no gameta feminino, e não nas outras células do corpo, né, que são chamadas de células somáticas. Alguma dúvida aqui? Então veja essa ideia de Lamarck. Pessoa bem magrinha, fininha, aí começa a malhar, enche-se de músculo, e aí ele vai transferir esses músculos, né, todinho para a criança. A criança já nasce musculosa. Essa era a ideia que Lamarck tinha. E a gente sabe que hoje isso não corresponde aos fatos, né? Então, nessas ideias lamarckianas, a modificação do ambiente é fato. Tá? Nisso ele tem razão. O ambiente modifica a espécie. Ok. Ele tinha essa visão também. Só que nessa visão de modificação do ambiente, a espécie apresentava uma nova necessidade. Ok. Novos comportamentos. Para Lamarck, esses novos comportamentos baseavam-se no uso e desuso. Tá? Quando ele usava e não usava certo órgão, modificava o organismo. E essa modificação era transferida para os descendentes. E logo, quando transferido para os descendentes, a espécie adaptava-se ao meio. Tá? Então, uma coisa ele estava certo aqui. O ambiente modifica. Então, a modificação do ambiente provoca novas necessidades. Tá? Então, saindo de Lamarck, a gente entra em Darwin. Olha só, Darwin nasceu em 1809. Não foi no mesmo período de Lamarck. Tá? Lamarck morreu em, acho que 1814, se eu não estou enganado. Mas Darwin conhecia o trabalho de Lamarck. Ele leu o livro Filosofia Zoológica. Darwin estudou medicina, não concluiu, estudou no mosteiro, não estou bem lembrado agora, mas ele estudou para ser um clérigo, tá? Para ser do grande escalão lá da igreja. E, por fim, quando ele estava estudando medicina, quando ele estava estudando lá para ser padre, né? Para ser clérigo,
ele foi influenciado por um professor naturalista. Tá? Ele sofreu essa influência e daí ele passou a pesquisar sobre a natureza e embarcou aos 22 anos no Beagle, né? No MS Beagle, um navio da Marinha Inglesa, ao redor do mundo. Então, nessa viagem, ele começou a coletar espécimes, fazer anotações de todos os locais que ele chegava, ele procurava uma coisa diferente para observar essas variações. E terminando na ilha de Galápagos, onde ele ficou mais intrigado, porque eram várias ilhas, e nessas ilhas apresentavam espécies diferentes, mas tudo dentro de uma mesma família, de uma mesma ordem, né? Então, nesse caso, o que deixou ele mais intrigado foi que essas ilhas separadas apresentavam animais idênticos, mas com condições diferentes, ou seja, com adaptações diferentes, tá? Então, aqui está um pouquinho atrasado aqui, isso aqui. A origem das espécies já tem, vamos supor, foi em 1859, já está chegando aos 200 anos, né? Então, Charles Darwin fez as suas anotações e publicou o livro Origem das Espécies. Esse não é o único livro de Charles Darwin, existem diversos livros publicados por ele. Só que esse é o mais conhecido. Observe essa imagem das girafas. Para Darwin, a girafa tinha pescoço curto e tinha pescoço longo. A seleção natural fez com que girafas de pescoço longo se alimentassem e girafas de pescoço curto não alcançassem as folhas, não se alimentando. Então, essa é a teoria de Darwin, a seleção natural. Então, a natureza selecionava os mais fortes e os mais aptos, tá? Então, se eu tenho uma espécie forte se alimentando bem, ela tem condições de reprodução. Se ela tem condições de reprodução, ela transfere o seu material genético para as novas gerações. Os de pescoços mais curtos não se alimentavam bem, não ficavam fortes e não tinham condições de reprodução, deixando de existir. Então, as girafas de pescoço mais curtos entraram em extinção, restando apenas as girafas de pescoços mais longos. Esses são os pássaros coletados por Darwin em diversas ilhas. Foram várias espécies coletadas nessas ilhas. São os tentilhões de Galápagos. O que diferenciava esses pássaros eram principalmente os bicos, tá? Bicos mais fortes para quebrar sementes, bicos mais longos para comer inseto, tá? Bicos mais curtos para comer sementes menores. Então, tinha bicos para quebrar sementes duras, tinha bicos para descascar sementes. Então, essas formas de bico deixaram Darwin bem intrigado. Então, ele coletou várias espécies e mandou para a Inglaterra para fazer a classificação biológica. E dessas, todos foram catalogados como tentilhões, com exceção de um pássaro enviado por ele, que foi uma cambaxirra. Tá? Não tinha nada a ver com os tentilhões, mas eles tinham quase a mesma característica. Outra coisa que deixou Darwin intrigado foi as tartarugas gigantes de Galápagos. Em cada ilha tinha tartarugas gigantes, mas elas diferenciavam uma da outra. Algumas tinham patas diferentes, outras tinham pescoços mais longos, né, mais compridos, e cada ilha tinha uma tartaruga que modificavam em alguma coisa, mas todas elas
gigantes, as tartarugas gigantes de Galápagos. E numa dessas ilhas também tinham variações de iguanas, as iguanas marinhas de Galápagos. Então a gente observa que nessa imagem a gente tem diferenciação, pelo menos na coloração dessas iguanas. Então, em cada ilha tinha também iguanas que mudavam em alguns aspectos. Tá? E aí deixava ele intrigado com essas variações. O que provocava essas variações? O que fazia uma ilha ter um animal da mesma espécie com alguma modificação, com uma aparência diferente, né? Uma cor diferente? O que fazia essas mudanças? O que provocava essas mudanças? E nas suas viagens ao redor do mundo, ele parou no Brasil, parou na Argentina, parou no Uruguai, parou no Chile. E no Chile, ele encontrou cordilheiras, lá nas cordilheiras, conchas a uma altura muito elevada, né? Então, o que levou à conclusão de que aquela parte das cordilheiras já tinha sido mar ou parte de litoral, muito próximo. A água ou cobriu aquela região ou ela ficou como se fosse o nosso litoral hoje. E aí, com a regressão do mar, as conchas ficaram presas, né, na altitude e se fossilizaram. Darwin achou fóssil de preguiça gigante na América do Sul, também ele encontrou, né, e levou para catalogar, né, e aí eles fez várias anotações. Encontrou também uma coisa que não tinha na América do Sul, né, eu acho que nem na América do Norte, cavalos. Os cavalos foram trazidos pelos colonos. Tá? Quem veio colonizar a América trouxe cavalo. Então ele encontrou dentes de cavalos fossilizados, né, de milhares de anos. Então isso implicava dizer que a Terra, em algum momento, ela era unificada, como alguns cientistas propõem, a ideia do Gondwana, da Pangeia, né? E aí ela foi se dividindo. Ela foi se separando e separou os continentes. E aí a ideia do dente de cavalo era que existia apenas uma Terra. Então a gente tem essa ideia de que a Terra se separou, e separou em continentes, porque a gente tem animais idênticos, né, como a ema, avestruz, o emu, né? Então, veja, são animais muito parecidos, né? Avestruz e emas com aves corredoras e pernas compridas, muito fortes, né? O emu. Então, acreditava-se que eles viviam tudo numa mesma região e com a separação da Terra, né, dos continentes, eles foram separados e aí eles modificaram-se e evoluíram nessas aves existentes hoje. Os animais, a seleção natural proposta por Darwin, ela seleciona a espécie de acordo com o ambiente. Observe que aqui tem um louva-a-Deus. Mas esse louva-a-Deus é diferente daquele que a gente está acostumado a ver. Ele tem um formato nas suas asas de folhas. Ó, né? Então, o que é que ele faz? Por que ele desenvolveu as suas asas em formato de folhas? Para poder se esconder, né? Para poder camuflar-se. E aqui eu tenho, ó, um bicho-folha. Aqui é um bicho-folha, não é um louva-a-Deus. Tá? Bicho-folha, tá aqui a perninha dele, ó. Tá? Agora veja, a diferença desse bicho-folha para esse outro de baixo também é um bicho-folha, ok? Então, ó, a diferença é que esse aqui é verde e esse é como se fosse uma folha seca. Isso também se dá pela camuflagem. Já esse sapo aqui, ó, essa perereca, ela parece essa folha. Nesse caso aqui, essa aqui eu me lembro, isso aqui, a aparência desse sapo para essa folha, ela está imitando a folha. Então isso é um mimetismo, ok? Então, ó, ela está imitando a folha, ela está se aparentando, ou seja, tendo a aparência da folha. Então, ela está fazendo com que os predadores, eles pensem que isso é uma folha e deixem ela em paz.
Tá? Então isso é mimetismo. A mesma coisa acontece com algumas espécies de animais que são, por exemplo, peçonhentos, como a cobra coral, né? E outros animais, que aí a gente tem a coral verdadeira. Essa aí é peçonhenta, tem veneno neurotóxico, e tem cobras corais, que estão chamadas de não verdadeiras, que não é do mesmo grupo da cobra coral, ela apenas imita a sua coloração para mostrar para outros indivíduos que tentem capturá-la que ela é perigosa, mas na verdade ela não é. Então aí são as falsas corais. Existe uma borboleta, a borboleta real, que ela tem gosto horrível. Os pássaros já, né, no longo das gerações, já começaram a evitar se alimentar dessas borboletas por causa do seu sabor. Então tem outra borboleta que copiou a cor de suas asas, os seus formatos, tudo direitinho para não ser predada. Porque os pássaros, quando verem essa outra borboleta, eles vão pensar que é a borboleta real, que tem um gosto ruim, e não vão se alimentar dela. Então também isso é mimetismo. O mimetismo é quando uma espécie imita a outra. Aqui nós temos uma transição. Esse é o ornitorrinco, esse é um mamífero aquático, tem bico, tem pés de pato e bota ovo. Porque para os mamíferos existem 3 classificações, tá? Aqui bota ovo, aqui... Nunca tinha visto esse bichinho. O que foi, Natália? Nunca tinha visto. Não? Como é que é o nome dele? Eu nunca tinha visto esse bichinho, não. Mas já ouviu falar em Perry, o ornitorrinco? Olha, Vinícius falando em Perry. Eu já... Ah, tá. Ok. Perry, Nunca ornitorrinco. tinha visto assim, sabe? Sim. Nunca tinha interessado em pesquisar. Olha, Passando rapidinho uma das minhas amigas. e ele é bem pequenininho assim, quando é novinho. Ele cabe na palma da mão. Agora depois fica grande, né? Fica compridão. Mas ele novinho, cabe na palma da mão. Tamanho de um rato. E existem os mamíferos que botam ovo. Os que têm um desenvolvimento embrionário incompleto. E aí eles são marsupiais. Ele desenvolve dentro do útero, mas o útero não suporta o desenvolvimento completo. Então eles saem do útero direto para uma bolsa. E tem os que têm o desenvolvimento completo. Aí tem os protatérios, que são os ornitorrincos e equidnas, o metatério e o eutério. Esses indivíduos, eles colocam ovos, mas são mamíferos, porque ele não tem útero. Já os marsupiais têm útero não desenvolvido. Então eles só passam uma partezinha dentro do útero, o desenvolvimento embrionário. Depois que ele se torna feto, eles vão para uma bolsa e na bolsa fica se alimentando. Então temos cangurus, temos gambás, temos vários outros, já tem vários animais extintos da Nova Zelândia, e temos os eutérios, que são os que têm útero verdadeiro, que tem um útero que pode suportar toda a gestação. Então a grande maioria dos mamíferos são eutérios. Então com essa relação, a gente tem o seguinte: qual era a teoria de Lamarck? Qual era a teoria de Darwin? E o que veio depois de Darwin? Então, olha só. Lamarck tem a teoria de quê? Da lei do uso e desuso. Então, para ele, a adaptação do meio, beleza. Darwin tinha o quê? A teoria da seleção natural. A natureza selecionava os mais fortes e estes se adaptavam ao meio. Para Lamarck, tinha a transmissão das características adquiridas a partir da lei do uso e desuso. Se eu usava, eu transferia, se eu não usasse, também transferia. Eu transferia o desenvolvimento, assim como transferia o não desenvolvimento do órgão. Então, quais são as razões contra a teoria de Lamarck? A herdabilidade de alteração de células somáticas. Ora, sabemos que a transferência dos caráteres estão no gameta. Para Lamarck, ela estava nas células somáticas, certo? Então, e aí veio Darwin. Darwin tinha como a sua teoria da seleção natural a adaptação ao meio. Observe que tanto Lamarck quanto Darwin tinha a mesma ideia de que o meio fazia com que a espécie se adaptasse. Então, tinha a adaptação ao meio. Só que Lamarck tinha essa adaptação pela transferência das características adquiridas e pela lei do uso e desuso. Já Darwin tinha essa adaptação ao meio por seleção natural.
E aí vinha a lei da permanência. Se o ambiente selecionava os mais aptos e mais fortes, ele permanecia. Os menos aptos e menos fortes sucumbiam, morriam, deixavam de existir. E aí qual era o limite de Darwin? Darwin não sabia explicar de onde vinha essa variabilidade. Ele sabia que existia essa variação, sabia que o ambiente provocava esta variação, mas ele não sabia como essa variação acontecia. Então esse era o grande problema de Darwin, não saber explicar de onde vinha a variabilidade para a adaptação e evolução. Depois disso, já no século XX, vieram os cientistas que estudaram, que trabalharam a teoria de Darwin, já com o advento da genética, ou seja, do conhecimento das transferências das características hereditárias pelos gametas. Então, a teoria da evolução pós-Darwin é chamada de neodarwinista. Então, para eles, o ancestral comum tinha como transferir as suas características para as novas gerações. Essas novas gerações, por mutação, sofriam pequenas variações. Então, o que causava essa variação? Eram mutações. E como a gente viu lá na genética, o gene ele sofre uma mutação, e quando ele sofre uma mutação, ele modifica um fenótipo. Então, nesse caso, essa mutação, quando ela é viável, ela permanece. Quando ela é favorável, o organismo não rejeita. Mas quando essa mutação é inviável, ela não é favorável, o organismo rejeita. Então, essas são as teorias neodarwinistas. Agora, os neodarwinistas explicavam de onde vinha essa variação. Essa variação vinha através das mutações que os genes sofriam ao longo das gerações. Alguma pergunta? Temos dúvidas? Ô Sérgio, quando tu falou daquele bicho folha, se eu rasgar a folha, ele morre. Você está rasgando a asa dele, entendeu? Você está rasgando a asa dele. Pode ser que ele não morra, porque é uma asa, né? A folha é a asa dele? Eu achava que era o corpo dele. Não, a folha é a asa. Tudo. Tá certo? Mas se você rasgar a folha, ele vai ficar terrestre. Vai subir em árvore, mas ele vai perder a capacidade de caça, né? Porque ele voa para caçar, certo? É Voa tipo você pra quebrar fugir. os braços de alguém. Oi, Vinícius. É como se você tivesse quebrado os braços de alguém. É você tira. Agora tudo faz sentido. Obrigada. Tá? Então, essas são as ideias que a gente tem a respeito da teoria de Lamarck, do Darwin e a teoria do neodarwinismo, né? Então, aí a gente tem as duas imagens, a de Lamarck e a de Darwin. A gente mostra aqui que na de Darwin tem na segunda foto, de cima para baixo, na do meio, né? Ela tem uma girafa morta, porque a girafa é justamente do pescoço curto. Né? A explicação de uma para outra é essa. Aqui eu tenho a de Lamarck com o pescocinho curtinho, aí ele vai forçando até alcançar a parte mais baixa da árvore, mas só que ela quer um pouquinho mais alto. Ele quer alcançar os brotos mais novos das folhas, então ele vai crescer mais ainda. Já Darwin tem as curtas e as longas, né? E aí as longas conseguem se alimentar, as curtas morrem, restando apenas as de pescoço mais longo. Ok? Tranquilo? Ok, pessoal? Então, muito obrigado por estarem presentes na aula de hoje. Certo? Então, a gente volta na próxima quinta-feira, dando continuidade a este conteúdo.